né? Eu não estava esperando que hoje eu estaria aqui, né? Mas, mais uma vez, o Senhor me deu essa oportunidade de trazer uma pequena reflexão para os irmãos. E hoje, na semana passada, foi eu que trouxe a reflexão e a gente falou, na semana atrasada, aliás, né? Falamos sobre a imutabilidade de Deus, né? E hoje, novamente, eu venho trazer mais um atributo de Deus, porque é aquilo que nós temos aprendido com a Michelle nas sextas-feiras, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que nós temos aprendido. Aqui só quem participa da sala é a irmã Antônia, e o Arnaldo Filho às vezes participa aleatoriamente, não fica ali sentado, estudando junto com a gente, né? E hoje eu trouxe novamente outro atributo de Deus, no qual a Michelle já passou para nós. E hoje o atributo de Deus que nós vamos falar é sobre o Deus onipotente. Amém, irmãos? Falamos do Deus imutável, não foi? Da imutabilidade de Deus. E hoje nós vamos falar da onipotência de Deus. Amém, irmãos? Então, antes de começar, nós vamos entender o que significa a palavra onipotente. Amém, irmãos? A palavra onipotente vem do latim omnipontes. Omni, todo, mais pontes, que significa poderoso. E se refere ao atributo de ter poder infinito ou ilimitado. Com relação a Deus, a palavra significa que ele pode fazer tudo o que determinou a fazer. Nenhuma força ou pessoa pode impedi-lo ou obrigá-lo a fazer o contrário. Então, irmãos, como nós vimos aqui, né, o significado de onipotência significa Deus todo poderoso. Amém? Né? E tudo está no controle de Deus. Amém? E quando foi que eu parei, irmãos? Que a letra é tão pequena que eu acabo me perdendo. Dizer que Deus pode fazer todas as coisas significa que ele pode fazer tudo o que estiver de acordo com a sua santa, justa e amorosa natureza. Ele não pode contradizer a si mesmo. Ele não pode ser cruel ou egoísta. Para o cristão, a onipotência de Deus infunde confiança absoluta. Deus é poderoso para fazer tudo o que prometeu. Para o incrédulo, a onipotência de Deus infunde terror, porque nenhum homem pode resistir sua vontade ou escapar dos seus julgamentos. Como eu disse para nós na semana passada, para nós é um motivo de muita alegria e de esperança saber que o nosso Deus não muda nunca, né? Então, aqueles que têm andado em caminhos retos serão abençoados de acordo com as suas obras, com as suas atitudes, né? Cada um será abençoado de acordo com aquilo que tem feito, né? E hoje, novamente, aqui a gente está vendo, né, que o nosso Deus, ele pode fazer tudo o que prometeu, né? Para alguns é momento de terror, no caso os ímpios que vivem na impiedade. Assim como Deus é justo, né? Ele vai praticar a justiça dele sobre aqueles que têm andado de forma ímpia, né? De forma de impiedade, que têm vivido aí de acordo com a vontade do seu eu, né? E aí, irmãos, nós vamos ver algumas passagens bíblicas aqui que confirmam a onipotência de Deus, amém? O que as passagens a seguir ensinam sobre a onipotência de Deus é uma pergunta, e nós vamos ver. Há algo maior do que o poder de Deus? Não, né, irmãos? Aí nós vamos ver o que esses versículos ensinam. E o nosso primeiro versículo que nós vamos meditar está lá em Jeremias 32, 17 e 27. Não é do 17 ao 27. É o capítulo 32, irmã Antônia, de Jeremias. Jeremias 32, acharam?
Aí é o versículo 17 e o 27. Vamos ver o que esse versículo nos ensina a respeito da onipotência de Deus. É o 17, é o versículo 17, aí nós vamos pular lá para o 27 depois, tá? Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão a... Se eu estiver lendo certo, né, irmãos? Que eu acho que eu estou no 31, né? Perdão, irmãos, é 32, viu? É porque essa Bíblia aqui, ela tem dois lá, tem a corrigida e a nova, aí eu acabei confundindo aqui. Perdão aí, irmãos. Tá aqui. O 17 diz assim, irmãos. Ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Aí vamos para o 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? O que vocês acham, irmãos? Não há nada impossível para o nosso Deus, né? No versículo 17 diz que ele é soberano sobre os céus e sobre a terra, né? Então o poder dele, irmãos, não tem limite, né? O poder de Deus, ele é ilimitado. Então nada pode impedir o agir de Deus, né? Nada é difícil para o nosso Deus Todo-Poderoso. Tudo é possível para Deus. Muitas coisas são impossíveis para o homem, né? Mas Deus, ele tem o controle de tudo, ele tem o poder de tudo, está tudo no poder de suas mãos. E esse versículo nos ensina isso, que ele é o Todo-Poderoso, que tem o controle dos céus e da terra na palma da sua mão, né? E no versículo 17 diz, eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Ou seja, ele é o Deus de toda a humanidade. A humanidade, reconhecendo ou não que ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus de toda a humanidade. Foi ele que criou toda a humanidade, todos os seres viventes que existem na terra, tudo foi criado por Deus, desde a natureza, desde tudo que existe no céu e na terra, tudo foi criado por ele. Amém, irmãos? Aí nós vamos para o nosso próximo versículo, que está lá em Mateus 19, 26. Mateus 19, 26. Lá no Novo Testamento, irmã Antônia, viu? Mateus 19, 26. Procurando aqui. Achou, irmã Antônia? Amém. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens, é isso impossível. Eu vou ler de novo, irmãos. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, irmãos, para Deus tudo é possível. Para os homens, não é. Então, isso mostra, irmãos, a nossa necessidade do Senhor, a nossa limitação diante de Deus, né? Então, o nosso Deus, ele pode todas as coisas, né? Ninguém pode jamais deter o poder de Deus, né? Então, mais um ensinamento para nós. E mostrando mais uma vez que o poder de Deus é ilimitado e o do homem é limitado, né? Então, o homem não tem poder para fazer as coisas que o Senhor tem. Aí, o próximo versículo, irmãos, é Lucas 1:37. Lucas 1:37. O que diz no versículo? Quem pode ler? Porque para Deus não é impossível
Ou seja, mais uma vez nós aprendemos que o nosso Deus, né? Porque para Deus nada é impossível. Ou seja, tudo para Deus é possível, né? Tudo. Tudo é tudo, irmãos. O homem, ele, cada dia que passa, ele acha que não precisa de Deus. Mas a gente está vendo aqui na palavra de Deus que o homem sem Deus, ele é um ser totalmente ilimitado, que não tem como fazer aquilo que Deus faz, né? Então, irmãos, esses 3 versículos que eu li, essas 3 referências, mostram, né, que o nosso Deus é um Deus que faz possível todas as coisas, né? Para nós, a gente bota muitas limitações em algumas coisas que está no nosso limite de fazer. Muitas coisas a gente deixa de fazer achando que a gente não tem condição de fazer. Mas muitas coisas, irmãos, é possível a gente fazer. Mas aquelas coisas que é impossível a gente fazer, quem faz é o nosso Deus, né? Então, o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Aí, nesses versículos, mostra o total poder desse Deus todo-poderoso, amém? Aí, vamos ver mais uma referência lá em Gênesis 17, 1. Gênesis 17, 1. Lá no comecinho da Bíblia, irmã Antônia. Gênesis 17, 1. Gênesis 17, 1. Acharam, irmãos? Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Irmãos, aqui Deus falando para Abraão, né? Que Abraão, ele tinha que andar de uma forma íntegra, né? E nós também, irmãos, nós precisamos viver dessa forma, de uma forma íntegra. E também nesse versículo aqui, o que mostra também, irmãos, mais uma vez, o significado do nome de Deus, ou seja, né, do significado de onipotência, que diz que ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Só são referências que confirmam o poder de Deus, a onipotência de Deus, amém? Vamos lá para Salmos 24, 8. Salmos 24, 8. Vinte e quatro, 8. Amém, irmãos? Quem achou pode ler. Ou seja, aí está mostrando mais uma vez que este Deus é um Deus forte, é um Deus valente e é um Deus poderoso na batalha, não é verdade? Então, irmão, significa que esse Deus, ele tem todo o poder, né? A minha Bíblia voou aqui, vou passar aqui. Eu li aqui na outra versão aqui. Quem é o Rei da Glória? Quem é, irmãos? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Quem é esse Deus? É o nosso Deus, né? Que ele tem o poder sobre todas as coisas. Amém? Aí vamos lá para mais uma referência. Está lá em Salmo 31, 2. Salmo 31, 2. É só passar umas folhinhas aí, irmã Antônia.
Amém? Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha forte rocha, por casa fortíssima para salvar. Essa aqui é outra versão, irmãos. Eu vou ler na NVI. Inclina os teus ouvidos para mim, vem, livra-me depressa, sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Ou seja, mais uma vez, esse versículo mostra, né, o poderio de Deus. Ele é o que, irmãos? Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, né? E Ele tem poder para nos salvar, né? Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus forte, Ele é o nosso Deus todo-poderoso, que tem o poder de todas as coisas, tem o poder para nos livrar, para cuidar de cada um de nós. Amém? O próximo versículo, irmãos, está lá em Salmos 61:3. Salmos é o livro que fala muito sobre a onipotência de Deus, sobre a onipresença de Deus, sobre a onisciência de Deus. Amém, irmãos? Você vai lendo os Salmos e você vai vendo quão maravilhoso é esse Deus, quão poderoso é e quanto Ele está presente em nossas vidas. Amém? Acharam, irmãos? Vamos ver o que diz lá sobre... versículo 3, né, irmãos? Versículo 3, 61, versículo 3, irmã Antônia. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Mais uma vez, Deus está mostrando aqui o seu forte poder, né, irmãos? Pois tu tens sido o meu refúgio. O salmista está aqui declarando que Deus tem sido o refúgio dele. E assim também, irmãos, nós devemos declarar todos os dias que Deus é o nosso refúgio, que Ele é a torre forte contra todo o inimigo que vier sobre nós, que vier contra nós, que vier contra a igreja do Senhor. Amém? Então, esse é o nosso Deus, né, onipotente. Temos aqui mais uma referência. Hoje nós vamos passear, irmãos, na Bíblia, viu? Está lá em Isaías 9:6. Isaías 9:6, irmã Antônia. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Amém? Todos acharam? Aqui mais uma vez. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Mais uma vez, irmãos, nós vemos aqui a grandeza do nosso Deus. Ele é o Deus que governa sobre todos. Amém? E Ele é chamado de Conselheiro, Deus Poderoso. Deus tem o poder sobre todas as coisas. Amém? Ele é o nosso Pai eterno, de eternidade a eternidade. E Ele é o nosso príncipe, conselheiro, príncipe da paz. Amém? E vamos também lá para, aí mesmo, Isaías 10:21. Isaías 10:21. Amém? É só passar uma folhinha aí, irmã Antônia. Achou? Isaías 10:21. Mais uma vez diz assim: um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Irmãos, mais uma vez aqui mostra o tamanho desse Deus. Falando do poder de Deus. Se vocês observarem, todos esses versículos, essas referências que eu li, falou do poder de Deus, não foi?
Então, esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem o poder para fazer todas as coisas, irmãos. Nós não temos esse poder, mas Deus tem o poder de realizar todas as coisas na minha vida, na sua vida. Amém? Nas Escrituras, o nome de uma pessoa tem grande significado e frequentemente revela algo acerca da sua personalidade. Quais são os nomes e títulos dados a Deus nas seguintes passagens? Aí nós vamos ver de novo, né, irmãos? Aqui vai revelar nas personalidades de Deus, sobre a personalidade de Deus, né? E os nomes, né, que é dado a Deus, né? Tem vários nomes, né, que são dados a Deus. Aí vamos ver lá, deixa eu ver aqui. Não chegou ainda não, peraí, só um instante. A onipotência de Deus tem grandes implicações para o cristão, que confia nele, em sua vontade e em suas promessas. De acordo com as passagens seguintes, o que a onipotência de Deus significa para aqueles que creem? Vamos ver lá o que significa, irmãos, a onipotência para aqueles que creem. Josué 23... Josué 23, 14. Achou, irmã Antônia? 23, 14. Amém? Todos acharam aí? Vou ler aqui. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Então, irmãos, esse é o nosso Deus, né? Falando, né? Que todas as suas promessas foram cumpridas, né? E continuarão a ser cumpridas e nada falhou, né? Então, daquele tempo, irmãos, até agora, há cerca de 3.500 anos, a mesma coisa pode se dizer ainda, né? A mesma coisa, que as promessas de Deus continuam se cumprindo. Né? A palavra do Senhor, irmãos, ela jamais vai falhar. Ela jamais vai falhar. Algumas pessoas, muitas vezes, querem colocar dúvida nas promessas de Deus, né? Na palavra de Deus. Mas não se deixe enganar, irmãos. Tudo que Deus prometeu, tudo se cumprirá. Muitas coisas já se cumpriram. A gente está vendo dia após dia que a palavra de Deus tem se cumprido nessa terra. Todos os dias a gente tem visto aí. Então, daquela época para cá, irmãos, nenhuma palavra do Senhor falhou e nunca falhará. Amém? Porque Ele é o Deus que sustenta a sua palavra. Amém? Então, esse versículo nos ensina isso, que as promessas de Deus jamais vão falhar. Amém, irmãos? Vocês creem nisso? É isso que significa, irmãos. Quando a gente crê em Jesus, em Deus, nessa onipotência dele, nesse poder que ele tem, a gente acredita e crê que jamais as promessas que ele tem para o seu povo vai falhar. Vamos lá em Salmos 121, 4, 5. Salmos 121, 4 e 5. Salmo 121. Achou, irmã Antônia?
Amém, irmã Antônia? É Salmo 121, 4 e 5. Amém? O salmista diz assim: eis que não dormitará e nem dormirá o que guarda a Israel. O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Ou seja, irmãos, o Senhor, ele jamais dormirá. O Senhor, ele vela constantemente por nós e para sempre. Ele nunca dorme. Deus está sempre acordado, cuidando de todos nós, dia após dia. Seja no seu levantar, seja no seu deitar, ele sempre está cuidando de todos nós. Ele não dorme jamais. A mão direita de Deus, irmãos, se considera a mão forte, que protege, que dá força para cada um de nós. Ela é a mão que nos sustenta. A mão de Deus, ela nos sustenta, irmão. Se não fosse o poder de Deus, Arnaldo, sobre as nossas vidas, jamais nós estaríamos aqui, irmãos. Porque é a mão poderosa de Deus que nos sustenta a cada dia. A gente está caindo lá, está desanimado, o Senhor está lá levantando cada um de nós no nosso dia de desânimo com a sua mão poderosa e forte. Porque Ele cuida de nós e Ele não quer ver seus filhos ali derrotados. E Ele está sempre pronto para estender o seu braço forte para nos proteger dia após dia. Então, irmãos, a nossa força está no Senhor, esse Deus poderoso. Vamos ver lá em Romanos 8:31. Romanos 8:31, lá no Novo Testamento, irmã Antônia. 8:31. Achou? Romanos 8:31. Achou, irmã Antônia? Achou. Então, vamos lá. Diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo, irmãos, ele é muito conhecido. E a gente não lê esse versículo com a compreensão de que o Deus que nós servimos é um Deus tão poderoso, irmãos, que é capaz, irmãos, de fazer o quê? O que o versículo diz? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Ninguém, né? Ninguém pode vir contra os filhos de Deus, se assim nós estivermos com esse Deus. Deus, ele sempre está conosco. Mas nós, irmãos, temos a tendência de muitas vezes virar as costas para Deus. Mas Deus, ele sempre está conosco. Ele sempre está perto. Independente de você crer nele ou não, Deus está no controle de todos. Ele está perto de todos. Mas existe a diferença, irmãos. Deus está perto daqueles que sempre estão perto dele, buscando ele. E é isso que nós queremos viver, irmão. Nós precisamos ter esse Deus que nos protege e entender que se Deus é por nós, jamais ninguém pode vir contra nós, irmão. Jamais. E nós precisamos tomar posse de todas essas promessas que esse Deus poderoso nos dá. Amém? Vamos lá para a próxima referência. Está lá em 2 Coríntios 3, 4, 5, 7. 2 Coríntios, irmã Antônia. Aí depois de Romanos, aí vai o primeiro, 2 Coríntios.
3, 2 Coríntios 3. Aí os versículos 4 e 5. 2 Coríntios 3. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Ou seja, irmãos, é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por meio de Cristo que nós confiamos nesse Deus Todo-Poderoso. A confiança pessoal, irmão, que Paulo tinha, a qual foi designada por Deus, e o que Deus aceitava, e que Deus aceitava a sua obra. Nós também precisamos pensar assim, irmãos, essa nossa confiança, que nós devemos depositar nossa confiança nesse Deus poderoso, né? E confiar a obra ao Senhor todos os dias, né? Paulo, ele tinha essa confiança de que era competente por meio de Cristo, não por ele mesmo, né? Porque às vezes a gente pensa que eu faço porque eu confio na minha força, no meu braço, eu faço porque eu confio na minha autossuficiência. Nós não temos autossuficiência, nós não somos autossuficientes como nosso Deus. Então, Paulo, ele tinha nesse versículo que a gente pode ver, irmãos. Ele diz, não que sejamos capazes por nós mesmos. Então, o Paulo, ele tinha essa confiança, irmãos, de que ele era competente, mas não por causa dele mesmo, por causa de Cristo, né? Então, por causa de Cristo, aos olhos de Deus, e que ninguém pode considerar-se capaz sem a ajuda de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que podemos fazer as coisas sem a ajuda de Deus, e nós não podemos, principalmente na obra do Senhor. Na obra do Senhor, ninguém é capaz de fazer nada por nós mesmos, só por meio do Espírito Santo, né? Só por meio de Jesus Cristo, amém? Nós não podemos depositar a nossa confiança total em nós, mas colocar a nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso, né? Então, a gente, muitas vezes, quer limitar o poder de Deus e quer colocar o nosso poder em ação. E o nosso poder, ele não tem poder para fazer a obra de Deus, só através do poder de Deus, amém? Aí nós vamos para mais uma referênciazinha, irmãos. Está lá em Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Quanto mais, irmãos, eu conheço esse Deus, através dos atributos de Deus, de uma forma tão específica com a Michele, mais sede eu tenho de conhecer esse Deus, mais sede eu tenho vontade de servir a Ele, mais sede e vontade eu tenho de servir a Deus, mesmo com a minha limitação. Todos nós, irmãos, nós somos limitados, mas Deus, Ele tem o poder de fazer possível, através de Jesus Cristo, a gente fazer a obra dEle, de acordo com a vontade dEle. Basta a gente estar disposto. Amém, irmãos? Filipenses 1:6, amém? Todos acharam aí? Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, nós precisamos estar convencidos de que toda boa obra que Deus começou em mim, em você, ela vai ser concluída, ela vai ser terminada. A gente não sabe como, quando, a forma que Deus vai concluir, mas é preciso a gente estar disposto, né, irmãos, a servir. Cada dia mais eu me prontifico, mesmo com a minha debilidade assim, de falar organizada as palavras, irmão, mas assim, eu tenho me colocado na brecha mesmo para o Senhor me tratar através da palavra dEle, através dos ensinamentos que eu tenho aprendido. E eu digo para vocês, irmãos, esse poder de Deus tem agido na minha vida de uma forma que
que nem eu mesmo sei explicar, assim, porque é algo que acontece dentro da gente que a gente não entende. Mas eu acredito que sejam experiências que eu estou tendo nesse meu momento de aprendizado com a palavra, de me dedicar à palavra, de estudar, de buscar, né? Então, eu vejo aqui nesse estudo da onipotência de Deus, a importância da gente conhecer esse Deus para que a gente possa acreditar a nossa confiança nesse Deus que tem o poder para fazer todas as coisas, né? Além do que nós pensamos e imaginamos, né? Diz o versículo assim, lá em Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a obra e aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Esse dia de Cristo Jesus, irmãos, será o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, né? Então, dentro desse versículo, eu oro, irmãos, para que o meu crescimento, o seu crescimento, seja contínuo e sustentado por esse Deus poderoso. Eu oro para que essa igreja tenha um conhecimento contínuo dentro do poderio de Deus, dentro da onisciência de Deus, dentro da onipresença de Deus, dentro de tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer, não fora daquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos lá para Filipenses 4:13. Passa umas folhinhas aí, irmã Antônia. Filipenses 4:13. Filipenses 4. Eu não sei explicar como a Michelle explica, tudo direitinho, assim, ordenado. Mas aquilo que eu tenho aprendido, irmãos, tem sido de boa, de grande valia para mim, para o meu crescimento espiritual. Como ela iniciou no começo, como ela falou, quanto mais a gente conhece esse Deus, quanto mais a gente lê a palavra dele, mais a gente conhece esse Deus e mais a gente entende que ele é um Deus que cuida de nós, que está perto de nós, né? Então, isso é muito importante. Esse versículo, ele é bem conhecido, né, irmãos? É um versículo que muita gente fala, né, dele. Minha folhinha ravou de novo, né? É um versículo que eu acredito que... Acho que todo mundo fala esse versículo. Mas é só falar. Mas ele não, tipo assim, é como se fosse uma falácia vazia. O que é que o versículo diz, irmão Nóbrega? Diz aí o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso em mim, tudo posso no meu trabalho, tudo posso naquilo que eu faço em mim mesmo. É naquele que me fortalece. E quem é que nos fortalece, irmãos? É Deus. É Deus que nos fortalece todo dia. Então, quando eu entender que tudo, que eu posso realizar todas as coisas naquele que me fortalece, aí sim, irmãos, quando eu compreender isso de verdade, se eu posso não em mim mesmo, mas naquele que me fortalece todos os dias, aí sim, irmãos, eu tomo posse dessa palavra. Porque esse versículo todo mundo fala, mas nem todo mundo pode. Porque não tem buscado se fortalecer em Deus, que é o Senhor de todo o poder, de toda a força. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo que nós realizamos. Então, nós só podemos todas as coisas, irmãos, se nós estivermos verdadeiramente em Cristo Jesus. Aí sim, irmãos, nós podemos todas as coisas. Amém? É esse Deus, irmãos, tão maravilhoso que nós servimos e que nós precisamos tomar ciência desse Deus tão grande, tão poderoso, que exerce o poderio sobre os céus e a terra, sobre toda a humanidade, que tem um controle sobre todos, que tem um controle sobre a nação, que tem um controle sobre esses governantes corruptos que estão aí batendo as portas, que só saem na época de política para enganar as pessoas porque não sabe discernir entre o bem e o mal, não sabe compreender que essas pessoas, muitas delas são usadas pelo inimigo para enganar as pessoas. E nós, irmãos, por não conhecer a Deus, como diz a palavra de Deus, nós perecemos porque não conhecemos esse Deus.
O povo de Deus perece porque não conhece esse Deus. E nós, irmãos, precisamos tomar posse desse versículo aqui. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é Deus. É Deus, irmã Antônia, que lhe fortalece todo dia para você se levantar. Para você acordar, ir trabalhar, cuidar da sua família, trazer o alimento para dentro de casa. É Deus que fortalece você, Lincoln, todos os dias. Tudo você pode nele, não em você, na sua capacidade humana, mas na capacidade que vem do alto, que vem do Senhor. Deus tem dado capacidade a Jamila de ser mãe, porque ela confiou nele, ela colocou a confiança dele. Quando nós confiamos no nosso Deus, irmãos, não há impossível para ele. Não foi impossível Sara engravidar já na velhice. Não foi impossível eu também engravidar do meu filho, também que achei que não poderia ser mãe. Eis aí o meu filho, que foi consagrado ao Senhor para servir a Ele. E eis aí o meu filho. Então, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Irmão Nogueira, se você crê, tudo você vai poder fazer, realizar no meio da sua família, naquele que lhe fortalece, naquele que lhe ajuda todo dia. Mas é preciso, irmãos, nós entender que é nele, não é em nós. A nossa capacidade humana jamais, irmãos, vai alcançar essas coisas aqui, que tudo nós podemos, somente em Jesus, somente através dele. Amém? E nós precisamos tomar posse, irmão, dessas coisas tão maravilhosas que a palavra de Deus tem nos oferecido. Uma das implicações mais importantes, irmão, da onipotência de Deus, é que ele nos assegura que ele é capaz de levar a cabo tudo o que determinou a fazer, o que as pessoas, ou seja, tudo que ele determinou, irmãos, ele vai fazer. Ninguém pode frustrar jamais os planos do Senhor. Ninguém vai impedir de Deus fazer a obra que ele começou na vida da irmã Antônia, como nós lemos aqui no versículo. Ele começou a obra, ele vai terminar, irmã Antônia, na vida do Carlos, na vida da Silene, na vida do André, do Bebeto. Se assim a senhora crê de todo o seu coração, sem duvidar que a senhora serve um Deus que é poderoso, que como a gente viu aqui em todas essas referências, o poder soberano de Deus sobre todas as coisas. Ele tem o controle das nossas vidas, ele tem o controle até do fio de cabelo que cai da nossa cabeça, não cai um fio da nossa cabeça, se assim o Senhor não permitir. Né? Então, irmãos, nós precisamos tomar posse dessa palavra, nós precisamos cada dia mais acordar e saber que nós servimos um Deus que tem todo o poder, e se nós somos filhos de Deus, nós precisamos depositar nossa confiança total nesse Deus poderoso, que é a nossa rocha, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Amém, irmãos? Vamos ver o que as passagens abaixo nos ensinam sobre esta verdade. Vamos ver lá em Jó 42, 1, 2. Estou terminando, viu, irmãos? Jó 42, 1, 2. Jó é antes de Salmo, irmã Antônia. Viu? Jó 42, 1 e 2. Quarenta e dois, 1 e 2. Vamos lá. Oxe, meu filho foi voar de volta. O versículo diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ou seja, né? Tudo que Deus determinou, Ele vai fazer. Quer queira o homem ou não.
Ele é soberano, então nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Irmãos, todos os dias os nossos planos são frustrados, né? Essa semana a gente fez uns planos, né? O Arnaldo fez planos e todos os planos foram frustrados. E eu disse para ele, meu filho, olha aqui o que a palavra de Deus diz. Sei que pode fazer todas as coisas, e isso é Deus falando, eu falei para ele, né? O Jó falando, né? Sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, mas os nossos pode. Nós fazemos muitos planos, irmãos, mas os nossos planos eles são frustrados a cada momento. Diga, irmão Antônio. Sim. 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 Uhum. Aí ela pegou comida de pulmão, né? Aí ele pediu para ela, foi para a segunda-feira, aí ele saiu, eu não estava no shopping para frente dela, eu fiquei sozinha. Né? Quando eu veio ela, cansada, eu parei tudo, fiz só que dela. Aí, quando ela veio, quando ela chegou, eu disse, vá. Levar a família aqui para o hospital, porque ela não vai aguentar, a gente chegar lá. Sim. Sim, minha irmã. Aqui o Jó fala, né? Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou seja, né, irmãos, nós fazemos, a gente faz plano sim, mas a gente tem sempre que colocar, Senhor, se for da tua vontade, né? Se for da sua permissão. A gente sempre tem que colocar Deus à frente de todos os planos que a gente vai fazendo. Senhor, se não for da tua vontade, entra com providência, né? Então, a gente precisa estar, porque às vezes a pessoa não está preparada. Diz, eu fiz tanto plano, não sei o quê, aí se estressa. Não se estresse mais, irmãos, porque os nossos planos, muitos planos a gente faz. A Bíblia diz que muitos são os planos do homem, né? Mas, exatamente, irmãos. Então, isso aqui, irmãos, para nós é precioso. Para quê? Para quando a gente tiver um plano frustrado, né? A gente não ficar, que não sei o quê. Não deu. Gente, a gente precisa entender que nós somos seres humanos, que temos falhas e que muitas das vezes, escolhemos fazer planos que não são a vontade de Deus. E Deus, para nos livrar, muitas vezes, de cairmos em coisas desagradáveis, Ele mesmo ali providencia. Então, irmãos, a gente precisa entender que os planos de Deus jamais vão ser frustrados. O homem ele precisa ter essa compreensão. Se Deus não quer, ninguém pode impedir. Mas se Deus quer, também ninguém pode impedir. Então, tudo à vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Aqui a gente pode ver que Deus ele tem o controle da nossa vida. Não é nós que temos, irmãos. É Ele que decide o que é bom e o que é ruim para nós. Ele sabe o que é bom para mim e o que é bom para nós, né? Nós fazemos muitas escolhas ruins e Deus sabe. Ele vê todas as coisas, Ele é soberano. Então, Ele sabe. Muitas vezes a gente faz escolhas que não é do agrado dEle, né? E é por isso que muitas vezes os nossos planos acabam sendo frustrados, né? Mas, glória a Deus, muitas vezes esses planos são frustrados, não é para o nosso mal. Muitas vezes para o nosso bem, para nos ensinar, né? Vamos lá para a referência de Salmo 115, 13. Estamos encerrando, viu, irmãos? Salmo 121. Eu já li, não já, irmãos, esse daí? 115.
115. O que diz aí, Arnaldo Filho, o Salmo 115? Arnaldo Filho, 3. Ou seja, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, Deus ele faz tudo o que agrada a quem? A ele ou a nós? A ele, né? Então aí o versículo, mais uma vez, irmã Antônia, né? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Ou seja, não é o que nos agrada, é o que agrada a Deus. E nós precisamos entender isso. Ele não vai mudar, irmãos, os planos, as promessas dele para nos agradar. Jamais. Ele é soberano, então ele vai fazer tudo que lhe apraz. Vamos lá para Salmo 135, para a gente estar encerrando. Tem outras referências, irmãos, mas eu não vou ler porque são apenas referências que confirmam uma a outra. Amém? Salmo 135. 135, 5 e 6. Diz assim: na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ou seja, irmãos, mais uma vez nós entendemos aqui que Deus ele faz tudo para o agrado dele. Não é para agradar a nós. Ele não vai mudar os planos dele para agradar nenhum de nós. Amém? Nas Escrituras, irmãos, a onipotência de Deus é um dos atributos que mais os distingue dos ídolos sem vida do que os homens atendem a criar. Ou seja, né, nas Escrituras a gente vê esse Deus, né, que ele é maior do que todos esses deuses que as pessoas têm criado no meio do mundo, né? Então, ele é maior, ele é soberano e só existe um Deus verdadeiro. Os outros deuses são coisas inventadas pelo homem, né? E Deus é soberano sobre todas essas coisas. No Salmo 115, 3 e 8, como a onipotência de Deus é comparada aos ídolos sem valor dos homens? Como é, irmãos, que a gente viu aí? Como é comparado? 135, irmão. Ah, não, 115 mesmo. 115, 3, 8. Como é que Deus é comparado aos ídolos sem valor? Sem valor para os homens. 115, 3 e 8. 3 a 8. 3 a 8, é. Mas aí é só para mostrar. Todo o versículo fala da questão dos ídolos, né? De ouro, prata, que são feitos das mãos do homem. O que mostra para nós? Que ele é maior do que todos esses ídolos, que é o que diz no versículo, né, 3. E no 8 diz que torne semelhante a ele os que os fazem de todos que nele confiam, né? Então, esse é o nosso Deus, é maior do que todos os ídolos, né? E nós não precisamos estar confiando em deuses ou ídolos criados pelos homens. De acordo com as passagens a seguir, irmãos, o cristão deve responder à onipotência de Deus com fé, obediência. Aí você vai escrever suas considerações sobre esta verdade. Está lá em Romanos 4,19 para a gente encerrar, tá bom? Romanos 4,19 a 21. Romanos 4,19. Achou, irmã Antônia? 19 a 21. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver, foi passar.
Diz assim, irmãos, do 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem... É esse mesmo, né? É. Sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Aí vamos lá para o... mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aí, irmãos, é a promessa que Deus fez a Abraão e Sara a respeito do seu filho Isaque, né? Foi uma promessa que Deus fez que Sara teria um filho, não é verdade, irmãos? E Abraão e Sara só veio o quê? A sua fé só veio a se fortalecer mais e mais quando Deus cumpriu com aquela promessa. Eles acreditavam, eles creram, mas quando Isaque, ali ele viu a barriga da Sara, quando o filho nasceu, aquilo ali só fez a sua fé aumentar mais e mais. Então ali foi um testemunho de fé muito grande que Abraão deu. Não é à toa que Abraão é conhecido como o pai da fé também, né, irmãos? Ele também é um homem de fé, é um exemplo de fé para nós, amém? Sim, mas ele não duvidou, Abraão, né? Porque aqui a promessa foi feita, né? Deus prometeu a Abraão que a Sara teria um filho, né? E sim, a Sara, infelizmente, a promessa acabou demorando um pouco mais por causa da impaciência da Sara. Exatamente, e é isso que acontece, quando nós queremos tomar a frente de Deus, se apressar na nossa inquietude, na nossa impaciência, nós acabamos atrasando os planos de Deus, porque acabou que sendo interferida ali, né, irmão? Teve um contratempo devido a todos, e acarretou muitos problemas por causa da desobediência, né? Então, é isso aí, irmãos. Então, todos esses versículos que eu trouxe, a gente estudou com a Michele, né, irmão? Eu não sei explicar como a Michele explica direitinho, daquele jeitinho dela lá de falar, né? Mas o que eu tenho aprendido é que esse Deus, ele é tão poderoso que ele é capaz de realizar todas as coisas de acordo com a vontade dele na minha vida, na sua e na vida de cada um que se propõe a buscar esse Deus, a conhecer esse Deus mais e mais, né? E se você tiver disponibilidade de estar com a Michele aprendendo, você vai ver como é maravilhoso a gente estar nesse estudo do Conhecendo a Deus, né? Então, aqui, nesse último versículo, mostrou, né, a obediência de Abraão, né? A confiança dele nas promessas, né? Deus não falhou jamais nas suas promessas, e como eu disse no início, e vai continuar cumprindo com a sua promessa, quer queira ou não, né? E nós não podemos duvidar. Então, é esse, irmãos, um pequeno estudo que a Michele tem dado para nós, e eu trouxe para os irmãos, né? Para a gente estar vendo junto e revendo, né, irmã Antônia? Até a gente aprender, né? E entender quem é esse Deus tão maravilhoso que nós servimos. Porque a gente não conhece Deus de andar com Ele e nem de ter experiência com Ele. A gente conhece Deus de falar. Muitas pessoas dizem, eu conheço Deus, eu já li a Bíblia todinha. Leu a Bíblia, irmãos, mas não tem experiência com Deus, né? Então, é importante a gente ler a palavra e se alimentar dela no nosso interior para que ela venha fazer o efeito em nossas vidas, né? Não só ler, mas colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido. Então, é isso, irmãos. Espero que os irmãos tenham sido abençoados aí e que eu oro para que vocês possam fazer todas as coisas no Senhor, naquele que nos fortalece, nesse Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Os avisos, né, Lincoln? Vamos lá. Vamos lá. Ixi.